o objetivo desse papo aqui é a gente entender como é que a gente, de uma forma inteligente, eu diria, como é que a gente consegue fugir aí da alta do dólar, né? O dólar, há 2 meses atrás, aí estava 3 e pouco, R$ 4, agora ele superou a casa dos R$ 5, né? Então, como é que a gente consegue reduzir aí meu consumo nuvem, ou aquele meu projeto nuvem, eu pretendia ir para a nuvem, agora não vou mais por conta da alta do dólar. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, e aqui o objetivo é um bate-papo, tá? E fiquem à vontade em me cortar a hora que vocês quiserem para tirar qualquer dúvida. Mas o objetivo é mostrar para vocês assim que dá para a gente dar continuidade no nosso projeto. Então, é o momento de ir para a nuvem? Sim. Mesmo com o dólar em alta, tem maneiras da gente reduzir, e essas maneiras essas formas de comercialização, digamos assim, não impactam não vão impactar tecnicamente, tá, no uso da nuvem, tá? Eu digo tecnicamente eu vou diminuir o tamanho da minha máquina, eu vou reduzir meus recursos computacionais, nada disso. Comercialmente falando, a gente consegue encontrar maneiras em que a gente consiga reduzir o nosso custo nuvem, tá? Então, quem ainda não está na nuvem, aconselho ir, mesmo com dólar em alta, porque eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui em que alguns projetos a gente conseguiu reduzir em até 80% o custo de consumo nuvem, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui, falar um pouquinho rapidamente aqui sobre a Advanced. Eu vou deixar 2 minutinhos, que da última vez eu comecei aqui a falar e a minha tela não estava compartilhada. Aí o Leonardo, eu vou pedir um help para você, se exibir aí para você me avisar. Sim, estamos vendo. Eu, pelo menos, o seu PowerPoint já está aqui na minha tela. Pô, show de bola, legal, bacana. Vamos começar aqui. Só me apresentar rapidinho, meu nome é Felipe, eu sou responsável pela área comercial da Advanced. A gente que discute aí todo dia soluções nuvem, projeto de Office 365, projeto de modernização do ambiente de trabalho, agora ainda mais intensamente por conta de todo esse isolamento, né? As empresas estão agora com uma grande, mais do que nunca, estão com uma grande necessidade de digitalizar os seus negócios, né? E deixá-los, eu diria que 2 verticais, deixá-los acessíveis de qualquer lugar, são 2 desafios, né? Acessíveis de qualquer lugar e com segurança. Então é isso que a gente, nessas últimas 3 semanas, eu acho que a gente está, pelo menos é esse período que a Advanced está home office. A gente vem falando assim diariamente, eu estou com uma agenda super lotada, mas falando assim, basicamente dos mesmos desafios, né? As empresas, elas querem acelerar agora todo o projeto de digitalização do negócio dela e também com segurança, né? Então a gente está entregando e demonstrando com soluções Microsoft como é que a gente consegue atender esses objetivos, tá? Falando um pouquinho aqui da Advanced ela está no mercado desde 87, hoje nós somos a 4ª maior revenda da Microsoft Brasil. Nosso foco é 100% mercado corporativo e com mais intensidade, nosso portfólio é mais rico e mais completo em nuvem e ferramentas de colaboração com gestão de tecnologia, tá? Aqui embaixo aqui no rodapé tem alguns dados, enfim, alguns números, né? Esses números têm crescido bastante. De alguns projetos que nós entregamos, de algumas empresas que nós simplesmente desligamos o data center, né, migramos totalmente o ambiente local para a nuvem, e falando aqui, até por ser um produto um pouco mais antigo, a gente tem um número bem maior aqui de projetos e licenciamento Office 365, tá bom?
Em 2017 a gente ganhou um prêmio. Esse slide aqui está um pouquinho desatualizado. Em 2019 e 2020 a gente ganhou uma série de prêmios. Até peço desculpas aqui que eu não acabei não atualizando o slide, mas esse prêmio foi reconhecido em Washington, no principal evento mundial da Microsoft. A gente foi reconhecido como case de sucesso de 2017. Que foi uma transformação digital que é um projeto de transformação digital que nós entregamos para o escritório jurídico, e fiquei muito contente na época, e falei com um dos sócios do escritório essa semana, e fiquei mais contente com o feedback que ele me deu, porque ele falou que sofreu assim zero com essa questão do Covid. Falou, Felipe, cara, a gente decidiu assim de última hora que o escritório ia fechar, né, no sentido de o pessoal não viria mais ao escritório. Cara, não tive problema nenhum, o pessoal continua acessando os processos, cada um na sua casa. Estou tranquilo porque os processos seguem algumas normas, algumas regras de segurança que a gente implementou para ele na época, e essas regras foram cada vez mais absorvidas ali no dia a dia deles. E aí eu falei com ele essa semana e ele estava super contente ali, porque ele não teve nenhum estresse ali, nenhum trauma nessa mudança repentina de rotina. Tá? Falando do nosso nível de parceria, eu acho importante porque dá uma visão de quanto que a gente está engajado com a Microsoft, né? Hoje nós somos Gold Partner. Traduzindo isso para o nosso dia a dia, Gold Partner nada mais é que um reconhecimento de que a Advanced ela tem técnico, então o corpo técnico certificado pela Microsoft, o corpo comercial também, algumas pessoas do nosso time comercial também têm as certificações, e também tem alguns resultados de vendas e consumo nuvem, projetos, que a gente também tem que apresentar para a Microsoft para que a gente consiga chegar neste grau de parceria, tá bom? Falando um pouquinho da nossa carteira aqui de clientes, aqui estão alguns deles, a gente sempre coloca, logicamente, ali os mais conhecidos de mercado. Tem uma pessoa que está aqui no call, que eu esqueci de colocar o logo dela aqui, não fique chateada comigo, prometo que eu vou colocar, que foi um projeto muito interessante que a gente fez junto. Aqui alguns depoimentos das empresas, então também trazendo um reconhecimento aí de que a gente atendeu, em alguns casos superamos aí a expectativa do cliente, então também fico muito feliz com esse depoimento de alguns clientes. Eu peguei aqui um conteúdo, eu não sei o que vocês acham, me falem como é que vocês querem seguir. Eu tenho dois conteúdos aqui, um é falando o que é o Azure, o que é a plataforma Microsoft, enfim. Vocês querem que eu falar um pouco sobre isso, ou todo mundo aqui já já tem conhecimento sobre o Azure, a gente já quer falar de redução? Vocês que decidem. Olha, eu só não estou enxergando aqui o chat, meu amigo. Eu estou enxergando aqui o Tem uma votação Fernando aqui, já está começando a falar da redução. Vamos embora. Exatamente, ótimo. Por mim já pode pular essa introdução. Ótimo, aparentemente, os primeiros que já se manifestaram já conhecem o Azure, já sabem o que é nuvem. Fico muito feliz com isso. Então vamos lá. Vamos falar então de redução. Deixa eu já pular aqui para esse slide. Vou falar desse slide aqui já. A gente já pula para esse, depois eu compartilho a tela e a gente começa a falar de conteúdo. Tá? A Microsoft ela tem um conceito aqui, vou até pegar o blog aqui, essa matéria está no nosso blog da Advanced, falando o que é a instância reservada. Tá? A instância reservada do Azure, então, aliás, dando um passo para trás, a gente faz dois trabalhos aí com a empresa, que o primeiro a gente faz a descoberta. Tá? Essa descoberta da sua infraestrutura local, a gente usa ferramentas para isso, então nada mais é que o seguinte, se você tem um hardware hoje, dando exemplos um pouco técnicos aqui, mas você tem um servidor, 16 core de memória, 32 GB, com 10 teras de armazenamento, enfim, eu acho que hoje diminuiu muito isso, mas até um ano atrás, o pessoal fazia a conta do D para,
que conta que era essa do Depara, né? O pessoal, eles colocavam, se eu tenho deixa eu pegar aqui que tem bastante conteúdo. Se eu tenho o tamanho dessa máquina de 16 core 32 GB, então eu vou replicar essa máquina na nuvem Microsoft. Aí eu diria para você que a conta, se alguém já teve a curiosidade de entrar na calculadora do Azure e simular uma máquina desse tamanho, você vai ver que a tua conta começa a não fechar. Por quê? Porque o conceito da nuvem é você pagar pelo uso, você pagar exatamente por aquilo que você está consumindo, né? Então, como isso é feito? Como é que é feito essa descoberta, então, né? Que nada mais é que desses 16 core, 32 GB, 10 TB de armazenamento, o quanto que eu estou consumindo desses recursos. Então, a gente faz um trabalho aqui na Advanced, que a gente chama aqui de descoberta, que a gente e essa ferramenta ela monitora ali teu ambiente por 72 horas. E aí, no término dessa descoberta, ele gera um report que ele identifica exatamente o quanto que você está consumindo desses 32 cores, quanto que você está consumindo desses 16 cores, desses 32 gigas, enfim. Então, ele dá exatamente para a gente qual que é o tamanho ideal de máquina virtual dentro do Azure. Então, já peguei casos que a gente conseguiu já reduzir assim para 1/3 o consumo do cliente. Tá? Porque ele fez um depara inicialmente, e aí depois a gente descobriu que não fazia muito sentido ele ter todo aquele recurso disponível. Tá? Isso eu estou falando para vocês, assim, acontecia muito há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Hoje caiu bastante isso, mas ainda encontro alguns projetos assim de clientes falando para mim, não vale a pena ir para a nuvem, é muito caro, não compensa, minha conta ficou muito alta, a simulação do meu ambiente lá na calculadora Azure ficou muito acima do que a gente imaginava. E aí, quando a gente entende um pouco mais ali da demanda do cliente, a gente vê que fala, olha, o sizing das máquinas estão errados, você tem que descobrir exatamente quanto você está consumindo, porque é o conceito de nuvem, né? Então, a primeira questão já é essa, né? A gente já faz a descoberta. A segunda, além da descoberta, eu já vou falar aqui em números para vocês, a gente faz uma simulação envolvendo exatamente isso daqui, do Azure no plano mensal, o Azure, aqui eu coloquei 1 ano e 3 anos. O que é esse 1 ano e 3 anos? O Azure ele tem essa forma de comercialização que se chama instância reservada. Tá? O que é instância reservada? Instância reservada nada mais é que aquelas máquinas virtuais que eu tenho certeza, então imaginando aí um sistemas gerenciais, um RP, né, nomeando aí um SAP, um TOTOS, eu diria que eu tenho certeza, mas a probabilidade de eu mudar de sistema e mudar consequentemente a minha arquitetura em nuvem é muito difícil. É pouquíssimo provável que eu vá mudar de sistema para o próximo ano ou para os próximos 3 anos. E aí, sabendo disso, a gente já começa a mapear quais máquinas virtuais. Tá, deixa eu desenhar aqui um pouquinho, fica mais fácil da gente entender. Então, desse mundo aqui de máquina virtual, né, então imaginando aqui, a gente sabe aí muito bem que quando você vai para o modelo mensal, a gente paga por hora de processamento. Então, a VM, a gente paga aqui por hora, e o mês cheio tem 730 horas, tá? O mês cheio é 24/7, ele vai dar um total de 730 horas. Então, o que vale a pena a gente levar para a instância reservada? Aquelas máquinas que, primeiro, elas vão consumir, elas têm que estar disponíveis 24/7, e eu tenho, volto a falar, não tenho assim, tenho certeza absoluta, tá? Mas é muito provável que eu não mude ou altere esse cenário para o próximo ano. Então, o que a gente faz? Esta máquina virtual, que a gente sabe que vai ficar 24 horas ligada, e a gente entende que ela não vai ter uma mudança para o próximo ano, a gente traz ela para a instância reservada. Tá? A gente traz aqui para a instância reservada de 1 ano, por exemplo. Tá? Aquela máquina aqui, olha, Felipe, essa máquina aqui eu desligo ela e deixo só em horário comercial. Tá? Vamos imaginar que a VM hora,
eu consumo por mês 250 horas dessa VM. Vale a pena levar para a instância reservada? Não vale. Por quê? Porque a instância reservada vale a pena quando você está full time. Tá? Por quê? A Microsoft, ela vai pegar e vai congelar essa máquina. Tá? Deixa eu fazer um desenho um pouco diferente. Então, aqui falando da máquina, eu vou até dividir aqui em máquina e armazenamento. Tá? Vou explicar o porquê já. Então, aqui, eu tenho 8 core com 4 GB de memória. E aqui no meu armazenamento eu tenho, imaginar que eu tenho aqui 1 TB de armazenamento. Tá? Então, esta máquina aqui está consumindo full time 730 horas. É muito provável que no próximo ano eu não mexo nela, a gente vai reservar essa máquina. A gente vai fazer uma reserva da máquina. Tá? Por que da máquina? A gente chama aqui de recursos computacionais. Tá? Esse aqui é o único recurso que a gente consegue fazer a instância reservada, que é memória e processamento. O meu disco, ele continua no modelo que a gente chama de Pay as I Go, né, que é o modelo mensal, altero o tamanho do meu disco a hora que eu quiser. Essa VM aqui, ela fica, entre aspas, aí congelada, né, eu me comprometo aí a utilizá-la pelo próximo 1 ano, tá? E aí, a partir do momento que eu faço isso, aí a gente começa a ter níveis de desconto, que eu vou mostrar para vocês ali na planilha, no simulado que eu fiz para um projeto bem recente. E aí a Microsoft começa a me dar níveis de desconto. Então, de 1 ano ela me dá um determinado nível de desconto, para 3 anos ela me concede mais alguns descontos mais agressivos. Tá? Um outro ponto importante, quando eu falo também de recurso computacional, é estritamente isso. Tá? Como assim? Pô, Felipe, eu tenho aqui uma máquina, essa VM aqui, ela roda o Windows. Como é que eu faço aqui com o meu Windows? Ele vai também para a instância reservada, a licença Windows, Windows Server, vou colocar aqui o Windows Server, ela vai aqui para a instância reservada? Não, não vai. Ele se restringe especificamente ao recurso computacional. Mas o que é muito bacana com relação ao Windows Server, e aí começa aí que a brincadeira começa a ficar legal também. Por quê? Porque eu tenho algumas maneiras de licenciar o Windows Server. Tá? Isso vale também para SQL Server. Tá? Então, vou colocar aqui, Windows Server / SQL Server. Tá? E alguns tipos de licenciamento, ele pode ser, primeiro ponto, ele pode ser perpétuo. Segundo, ele é faturado em reais. E aí aqui a gente já começa a fugir do dólar. Então aqui a gente não está falando mais de dólar. Então esquece dólar. O dólar está 5,40, 5,30, não tem problema. A gente não está falando de dólar aqui na hora de licenciar meio ambiente. Tá? Para aquelas máquinas que são Linux, vai junto aqui no recurso computacional. Para aquelas máquinas que precisam de licenciamento Windows, que é normalmente esse tipo de cenário, né? No mínimo eu tenho uma máquina rodando Windows no meu ambiente, a gente consegue já fazer essa brincadeira aqui de perpétuo, licença perpétua. Também tem a opção, logicamente, de você ir no anual, no mensal, mas você também pode comprar a licença perpétua, e eu vou te falar que essa perpétua tem alguns benefícios. Eu já vou explicar o que são esses benefícios. Tá? Então, além de ser perpétuo, com alguns benefícios, ele também é faturado em reais. Ótimo, legal. Não estou falando de dólar, dólar pode estar com a cotação extremamente alta. Estou despreocupado com o licenciamento do meu banco de dados, do meu Windows Server, porque não estou falando de dólar com relação a esses produtos. Tá? A gente já consegue, no meu resultado aqui de consumo, né, na minha fatura total aqui que vem em dólar, ela vai ficar menor, porque as minhas licenças estão faturadas em reais. Então, as licenças aqui estão em reais. Então, minha conta aqui versus dólar já fica menor. Tá? Então, já é algo que já dá um baita diferencial, eu vou mostrar para vocês na prática. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a minha VM aqui 730 reservei, coloquei aqui 1 ano. A minha VM de 250 horas não vale a pena. Mantém ela no modelo Pay as I Go.
mantém ela aqui no modelo Pay as a Go, porque eu não chego a consumir próximo, eu diria que acima das 700 horas mensais, compensa a gente falar de distância reservada. Quando é abaixo desse número, compensa você manter, porque sai mais barato na tua conta no final do mês, tá? Lógico, já peguei cenários também que fala, pô, Felipe, cara, eu não uso, meu negócio funciona em horário comercial, só que algumas empresas mantêm tudo isso daqui, toda a estrutura do cliente ligada 24/7. Faz sentido? Faz sentido, né? Volta à mesma questão. A nuvem ela foi feita para você pagar por aquilo que você está usando. Então, aquele momento que não tem usuário, no final de semana eu tenho certeza que eu não vou ter pedido, não vou ter faturamento, não vou ter cadastro de cliente, quer dizer, eu não tenho nenhuma ação dentro da minha infraestrutura, programa para desligar. A gente consegue também te ajudar nisso, a gente tem scripts que automatizam isso, não precisa lembrar o teu TI de ir lá ligar ou desligar a sua infraestrutura, a gente automatiza isso para vocês e também, logicamente, que essa automação pode ser alterada no momento que vocês quiserem, mas dá para automatizar esse processo, você não precisa ficar lembrando de desligar e desligar a minha infraestrutura. A gente trava a agenda, aquele determinado horário ela desliga, determinado horário ela liga, tá? Então, seguindo aqui. Um outro ponto importante também que o pessoal me pergunta bastante. Pô, Felipe, você está falando aqui de plano, de um plano aqui da instância reservada, de 1 ano e 3 anos. Então, aqui, instância reservada de 1 ano e instância reservada de 3 anos. Como é que eu faço o pagamento disso? Eu vou pagar que chamam de upfront, eu vou pagar tudo agora, eu vou trazer 1 ano para agora, eu vou trazer 3 anos para agora? Não, não vai. Você segue o teu fluxo pagando mensalmente, tá? Você segue aqui teu fluxo pagando mensalmente. Então, a conta é a minha VM Pay as a Go, as minhas VMs de instância reservada de 1 ano, posso fazer um mix de VM com instância reservada de 3 anos sem problema nenhum, coloco a minha storage, coloco a minha VPN e aqui no total eu vou ter a minha fatura. Soma tudo, pago aqui minha fatura, fazendo aqui a conversão de dólar para real, pronto, resolvido o meu problema. Estou fazendo, já ver minha fatura com todos esses sabores aqui de máquina virtual, em planos diferentes, storage, VPN, não tem problema nenhum. No fim do mês, a gente recebe o billing de tudo isso, tá? A diferença aqui é que essas máquinas aqui, como a gente está falando que a gente reservou, o valor dela sempre vai ser o mesmo, tá? O valor aqui, o valor da VM é sempre igual, não muda. Tá? Não muda no mês a mês, tá? Então ela sempre vai ser igual. Da mesma maneira, a minha VM de instância reservada de 3 anos, tá? Então imaginando que custa $10 a VM. Ela vai continuar custando $10 no mês 1, no mês 2, no mês 3 e assim por diante, tá? Vamos colocar que isso aqui custa $15, tá bom? Legal? Então, isso o instância reservada é isso. Eu pegar o meu recurso computacional que eu tenho, que é muito provável que eu não vou alterar ela para o próximo ano ou para os próximos 3 anos, e falo para a Microsoft que eu vou ficar com ela por esse período. Olha, eu vou ficar com você, Microsoft, dessas 4 VMs aqui, 1 ano, essas outras 3 VMs por 3 anos. A Microsoft fala, ótimo. Então, em contrapartida, eu vou dar um desconto para você ficar comigo aqui por esse período, tá bom? E aí, qual é a simulação que a gente faz? Aqui eu estou mostrando para vocês os bastidores, tá? Mas qual é a brincadeira que a gente faz? Esse cliente aqui, a gente apresentou para ele os 3 cenários, tá? Então, o primeiro cenário era um consumo mensal, utilizando a ferramenta lá de descoberta, a gente entendeu que ele trazendo o data center dele local para o Azure, ele teria um consumo de 11 mil, quase 12 mil dólares. A gente fez a conversão do câmbio aqui a 5,24. O dólar caiu um pouco esses dias, acho que está 5,10, 5,07, alguma coisa assim. Mas no dia que eu mandei para ele estava 5,24. Então ele teria um consumo mensal de 62 mil reais. Tá? Logicamente que mês a mês teria variação cambial, mas
fazendo aqui uma simulação, ele teria um consumo aqui de 62 mil. E aí, que a gente simulou, colocou para ele também nessa simulação? Olha, você tem uns serviços da Advanced, de serviço de implementação, quer dizer, a gente migrar o teu ambiente local aqui para o Azure. Então, ele teria um custo inicial de setup no valor total de 36 mil. Tá? E a gente diluiu aqui também com a quantidade de parcelas que ele pagaria. A gente fechou aqui em 5 parcelas de 7.250. Enfim, nos primeiros 5 meses, a fatura dele, somando o projeto nuvem, ele teria um custo total de quase 70 mil reais. Aí, do 6º mês em diante, ele teria somente o consumo nuvem, não falaríamos aqui do setup, ele já terminou de pagar o setup, do 6º mês em diante, ele teria só consumo. Tá? Então, a gente simulou até o 42º mês, vou explicar para vocês o porquê que a gente simulou até esse período. E a gente chegou nesse período no valor total de consumo de 2.647.000, tá? Legal, bacana. A gente falou, cara, não entrou no meu orçamento, eu preciso de alguma alternativa mais barata. A gente falou, legal, então vamos identificar quais são os recursos que entram no consumo Azure e quais são das máquinas virtuais que tem Windows Server e SQL Server, e a gente migra isso por uma licença pago em reais, que eu falei para vocês. A licença é perpétua, ela é compatível, a Microsoft caracteriza essa licença, por isso que eu falei que é uma licença perpétua com benefícios. Ela é uma licença que a gente chama de licença híbrida, tá? Como assim uma licença híbrida? Ela pode ser tanto utilizada no teu ambiente local quanto utilizada na nuvem. Então, se você, por exemplo, você está passando por algum processo agora de compra de licença do Windows Server de SQL, e essa compra é para você utilizar essas licenças no teu ambiente local, mas você já está olhando para a nuvem, já está com alguma probabilidade, mesmo que seja pequena, mas você já está com uma probabilidade de ir para a nuvem, compre essa licença com esse benefício. Tá? Batizando o nome do benefício, acho que algumas pessoas já conhecem, mas o nome dela se chama, esse benefício se chama Software Assurance. Tá? Então, o que a gente fala que é a licença de uso, mais Software Assurance. Tá? O que o Software Assurance me dá? Tá? Ele me dá uso híbrido, um ambiente local mais nuvem. Além do outro benefício, ela também me dá evolução tecnológica, tá? Isso daqui também é super importante, então acompanha a mesma linha de raciocínio do meu plano mensal, tá? Então no meu plano mensal eu tenho uma VM licenciada pela Microsoft, uma VM licenciada pelo Azure. Lá no Azure eu tenho esse benefício de evolução tecnológica. Então, se o meu SQL, as novas versões de SQL, novas versões do meu sistema operacional Windows Server, a Microsoft automaticamente vai deixar disponível para mim. Tá? O que eu sempre digo é, não somos obrigados a utilizar a última versão, mas ela já está disponível lá, pronto, para no dia que eu quiser utilizá-la, ela está lá disponível para a gente na prateleira para a gente pegar. Tá? Quando a gente traz para esse modelo, quer dizer, eu estou reservando as minhas máquinas sem sistemas operacionais e também sem banco de dados. Então, quer dizer, ela é uma máquina que só tem realmente recurso computacional, né? Aquilo que a gente conversou lá atrás. Mas, pô, Felipe, eu não quero perder a evolução tecnológica. É importante para a empresa ter evolução tecnológica, né? Eu ter acesso a novas versões de produtos. Então, esse benefício aqui, Software Assurance, vou colocar em destaque aqui, esse benefício aqui do Software Assurance, ele também me dá evolução tecnológica, tá? Um outro ponto importante também do Software Assurance, que é um benefício que o pessoal usa bastante, é o suporte Microsoft 24/7, tá? Você ter acesso diretamente à área de engenharia da Microsoft. Tá? Então, estou com dúvida, deu um erro no meu sistema operacional, fui atualizar algo, fui fazer algum patch de atualização, deu algum erro. Posso utilizar o suporte da Microsoft? Deve. Você tem direito. Pode usar, 24/7. Pô, Felipe, eu estou com uma dúvida aqui no meu banco de dados. Posso utilizar o suporte da Microsoft? Também. Pode sim. Se você tem um SQL com esse benefício que se chama Software Assurance, está disponível o suporte lá para você. Só fazendo um parênteses, porque às vezes o cliente me pergunta também, então eu não preciso mais de um DBA.
para gerenciar o meu banco de dados SQL. Eu não arriscaria em dizer que ele substitui. O suporte ajuda bastante o teu profissional de DBA. Ele ajuda muito. Porque muitas vezes tem alguns erros, algumas falhas em que a Microsoft ela descobre através desses chamados que são abertos com ela. E você é o primeiro a receber isso, ou o primeiro a identificar o problema, ela te apoia na resolução. Então, ela não chega a substituir o teu profissional de DBA, mas ela apoia bastante. Tá? Tem mais 23 benefícios voltados para esse software assurance. Eu estou pontuando aqui os principais, vou colocar o último aqui, que é treinamentos, voucher de treinamento. Tá? A Microsoft ela tem parceria, como a gente sabe, com algumas empresas, algumas instituições educacionais, como a K-Solution, como a Green, para que você se certifique nas soluções dela. Então, ela gera aqui um voucher de treinamento para que você consiga ter um desconto na hora de fazer a prova. Tá? Então, isso aqui também é muito bacana. Tá? Além desses, no total a gente tem aqui 23 benefícios. Eu já vou mandar para vocês aqui depois o link do Software Assurance para você conhecer todos eles. Tá? Então, voltando aqui para o nosso cenário, e como é que funciona o licenciamento disso? Então, primeiro, ele é em reais, como eu comentei. Num primeiro momento, eu tenho um pagamento maior. Tá? Esse contrato é um contrato de 3 anos. Então, vou dividir aqui primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Tá? No primeiro ano, eu compro a licença, que essa licença, a licença ela é perpétua, mas o software assurance. Tá? Então, no primeiro ano, eu comprei aqui licença mais software assurance. Pô, é mais caro? É mais caro. Vale a pena? Eu vou falar para você que vale a pena fazer conta. Tá? Nesse momento que o dólar está extremamente alto, vale muito a pena. Vou mostrar para vocês no final aqui da conta que a gente fez para esse cliente, vale muito a pena. Tá? Então, esse contrato aqui, ele é no formato que você paga aqui em 3 anos. No terceiro ano, ele é válido aqui por 2 anos. Então, nos 2 anos, eu tenho a minha licença mais o meu software assurance. Lá no terceiro ano, eu posso opcionalmente, vou colocar aqui SA, opcionalmente, renovar o meu SA, tá? Renovar o meu benefício de software assurance, tá? Por que opcionalmente? Se não é obrigado, se você não renova, não tem problema nenhum, você vai ficar, a licença é sua, ele é perpétuo, licença perpétua. O que vai terminar? Todos esses benefícios aqui eu não tenho mais, tá? Mas eu continuo com a licença. Aí vai estratégia de empresa para empresa, tá? Tem empresas que não, vou continuar mantendo o meu benefício ativo ou não, comprei a licença, ela é minha, não quero renovar a licença, a última versão que está disponível para mim, eu tenho certeza, ou é muito provável que eu não vá renovar isso por um bom tempo, então vou continuar. Um ponto importante é, se não renovar no terceiro ano, lá no quinto, sexto ano, eu quero retomar o contrato, não tem como, vai ter que voltar aqui do zero, comprar a licença de novo, tá? Isso é um ponto importante da gente salientar, tá bom? Mas não deixa de ser opcional aqui essa renovação, tá bom? Voltando então aqui no nosso cenário. Então aqui a gente dividiu em consumo Azure, trazendo tudo para a instância reservada. A gente aqui considerou o licenciamento nesse formato aqui, licença de uso mais o software assurance, e também continua o nosso serviço. E aí a gente, inclusive, aqui tomou cuidado em falar para o cliente o seguinte, olha, essas licenças aqui eu consegui parcelar para você em 7 vezes, e a primeira para 30 dias. Então, no primeiro mês de contrato, no primeiro mês aqui de Azure, ele só teria o consumo e a nossa parcela de serviços profissionais. No primeiro mês ele não pagaria a licença, ele começaria a pagar a licença no segundo mês de projeto. Tá? Então, querendo ou não, ajuda aqui no fluxo de caixa. Tá? Um ponto importante também com relação ao pagamento. Você está falando aqui em 7 parcelas de 370 mil reais. É muito pesado para mim isso. Não tem problema, a gente envolve o nosso parceiro bancário, que é o Santander, ele consegue fazer em 36 parcelas, não tem problema nenhum. Tá? Não precisa pagar isso daqui em tão pouco tempo assim, tá bom? Aí a gente segue o jogo aqui com os serviços profissionais. Então aqui, nos primeiros 7 meses, vamos falar aqui, né? Nos primeiros 7 meses, ele vai ter um custo mais alto.
Então, nos primeiros 7 meses ele investiu aqui $500 mil. Mas, daqui por diante, o custo dele cai muito. A gente estava falando inicialmente de um custo mensal de R$62 mil, caiu para R$15.400, R$15.500. Tá? Se a gente jogar isso daqui para os próximos 3 anos, tá vendo? Ó, então eu coloquei aqui para ele, inclusive, ó, por isso que eu coloquei até 42 meses. Porque lá no 37º mês, ele vai lá e renova, eu considerei a renovação do benefício. Se você reparar, no primeiro ano ele investiu 370 mil, mas lá na frente ele vai investir só 75 mil, 76 mil aqui arredondando. Tá? Então, assim, o percentual da renovação ele é muito baixo versus a tua primeira compra. Tá? Então, no final do dia, acaba valendo a pena. Tá? E o que me trouxe disso no período de 42 meses, que é o mesmo período que a gente avaliou aqui? Então, nessa primeira simulação, eu tive um investimento no total de 2.600.000, 2.700.000. Na segunda, já foi para 1.100.000, 1.130.000. Tá? Isso a gente está considerando, pessoal, o mesmo dólar. Dólar lá em cima, 5,25, 5,24. Tá? Então aqui você vê que a gente, mesmo com o dólar muito alto, a gente conseguiu reduzir drasticamente o custo dele comparando esses dois cenários. E por último, a gente fez aqui o cenário considerando a instância reservada por 3 anos. Tá? Então a gente fez aqui, simulou 1 ano, esse aqui é 3 anos. Tá? Segue o mesmo fluxo, são as mesmas licenças, mesmos serviços, o que muda é o meu consumo nuvem. Então, de 15 mil foi para 10 mil. E aí, se a gente também seguir aqui o fluxo aqui de pagamento, eu vou ter no final das contas um investimento de 923. Então, olha só, a gente estava falando de 2 milhões e quase 2 milhões e 700 mil, a gente foi para 923 mil. Então dá uma diferença muito grande. E ainda, que eu comentei aqui de envolver Santander, fala, pô, mas é um CDC, tem juros, ou é leasing, tem juros. Cara, você pode colocar os juros que você quiser aqui. Eu tenho certeza, o banco pode cobrar uns juros, diria até que abusivo. Não, vai valer a pena, porque a tua redução de custo é muito grande. Tá, a gente está falando aqui de 1.130.000, desculpa, de 2.700.000 para 920. Então a tua redução é muito alta. Né? E se você montar um plano aqui com o Santander de 36 parcelas, ele vai coincidir certinho com a tua renovação lá do teu software assurance, tá? Do teu benefício híbrido lá na frente. Tá? Então, então vale a pena. Tá? Ainda nessa época que o dólar, principalmente agora que o dólar está alto, então você está sofrendo ali um pouco com a fatura do Azure, a gente consegue reduzir drasticamente isso usando essas estratégias. Lógico, essa aqui não é a única estratégia. Essa estratégia que eu quis compartilhar com vocês, porque foi uma estratégia que para esse cliente fez muito sentido e fez uma redução muito grande, porque a gente dividiu aqui entre o que é hardware e o que é software, e o que é software a gente desconsidera desconsidera o dólar. Aqui a precificação do licenciamento Microsoft ele é baseado aqui em reais e não em dólar, então ajudou bastante esse nosso cliente na hora de ele fechar a conta dele. Tá? E aí aqui por fim, falando desse cenário, a gente fez um resumo aqui para ele, explicando para ele direitinho como é que funcionaria esse processo aqui dele, a vida dele aqui para os próximos 3 anos aqui em nuvem. Né? Também um outro detalhe também. Estou pegando um exemplo aqui de um cliente que me pediu um investimento, um planejamento para os próximos 3 anos. Tá? Pô, Felipe, mas agora eu não sei o que vai acontecer com a minha empresa no próximo ano. Não tem problema, a gente faz um planejamento especificamente para a tua empresa no período que você achar que a gente tem que fazer. Tá? O que faz sentido, logicamente, a gente falar dos próximos 12 meses. Tá? Mantenha o teu fluxo mensal, falamos de 12 meses, temos outras opções de licenciamento, não precisa ser especificamente essa daqui, tá? Mas a gente monta aí o objetivo, no final das contas aqui, o grande objetivo é reduzir o máximo possível que você tem de custo com a nuvem Microsoft. Então, eu diria que até 2 objetivos. O primeiro é, se você engavetou o teu projeto nuvem, estava com pretensão de migrar sua infraestrutura local para o Azure e engavetou por conta da alta do dólar, cara, tem alternativas que você não vai se preocupar com dólar.
Tá? E o segundo objetivo é, estou no Azure, minha conta não está baixa, subiu muito por conta do dólar, e a gente faz esse saving aqui, né? Que nada mais esse saving, a gente analisa o teu ambiente, tecnicamente a gente estuda para ver se, para identificar se há algum recurso ocioso. É normal também a gente encontrar o recurso ocioso, aquela máquina que foi abandonada, esqueceram de desligar, ou aquela máquina que foi superestimada, agora eu estou com o consumo baixo dela, ou percentualmente eu consumo pouco dessa máquina, eu consumo 20% da capacidade dela, então a gente vai lá e reduz. São esses ajustes finos que no final do mês vai fazer uma grande diferença. Um pouquinho, só para a gente finalizar o raciocínio, um pouco antes de eu entrar aqui no call, eu estava falando com uma empresa que também é cliente nossa, eles são parceiro SAP. Hoje de manhã a gente começou essa brincadeira de fazer o saving para ele. No final do dia, eu recebi um feedback do cliente que estava super contente, porque ele falou: pô, Felipe, eu vi aqui, o teu time já me reduziu R$ 3.000 de consumo Azure, só do saving que a gente fez, só do ajuste fino que a gente fez nas máquinas. A gente já, esse valor que eu estou falando para vocês não é achismo, tá? A gente comprova. A gente prova para vocês que vocês vão ter custo, vão ter redução. Ele me deu um feedback aqui, acho que foi pelo WhatsApp, pelo Teams, enfim, falando para mim, pô, cara, eu consegui aqui reduzir R$ 3.000 com o save que vocês fizeram aqui no meu ambiente, tá? E aí, voltando aqui ao nosso cenário, para finalizar, a gente montou esse planejamento, esse gráfico aqui para o cliente. Então, a gente mostrou para ele que nos primeiros meses ele vai ter um custo maior por conta das licenças, por conta do licenciamento, mas depois esse custo cai drasticamente. Então, ele fica ali até o 36º mês, com um custo extremamente baixo de consumo, versus o que ele ficaria se ele fizesse simplesmente o plano mensal. Tá? O plano mensal caiu um pouco aqui por conta que ele termina de pagar aqui o projeto custo advance, digamos assim, né? E aí depois ele entra numa reta aqui, não tem no custo flat dele aqui todo mês. Quando a gente entra com instância reservada, com estudo de licenças, ele tem um custo um pouco maior aqui, mas depois esse gráfico cai drasticamente e o custo flat dele aqui mês a mês fica muito mais baixo.